Olá, como vai você? Tudo bem? Que você tenha aí um ótimo início de semana, beleza? Eu quero comentar com você aqui algo interessante, se você é da área de segmento de manutenção eletrônica, né? Tá? Quero compartilhar com você aqui algo muito interessante, que eu acho que vai agregar conhecimento para você, tá? Você que é uma pessoa que está iniciando em manutenção, ou você, de repente, é uma pessoa que dispõe de algum equipamento necessário para manutenção. Principalmente se esse equipamento for um equipamento de potência, né? Por exemplo, alguma fonte de alimentação industrial, uma fonte de alimentação linear ou chaveada, tá? O detalhe é o seguinte: um dos aspectos mais importantes de uma manutenção de uma placa eletrônica em circuitos de potência, tá? É a forma como você está fazendo análise do circuito, tá? E qual é o método que você está utilizando para você dar como diagnóstico final, tá? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se você dispõe de uma placa eletrônica, você vai fazer um conserto dela, uma fonte de alimentação, por exemplo, onde essa fonte vai alimentar algum equipamento seu, algum transdutor qualquer na indústria, ou seja qual tipo de carga for que fosse ligada nesta fonte de alimentação. O problema é o seguinte, presta atenção, eu já acabei de dar a resposta, se você prestou atenção, entendeu? Que é o seguinte: você não pode dar como finalizado um conserto de uma fonte de alimentação que atenda a esses tipos de requisitos, alimentar algum equipamento de potência, né? Algum transdutor, por exemplo, seja ele qual for, tá? Você não pode dar por finalizado uma manutenção de uma fonte de alimentação dessa apenas ao identificar visivelmente algum componente sobreaquecido na placa, né? Com marcas causadas pelo efeito Joule, ou seja, um componente eletrônico, um resistor, um diodo, um transistor, né? Com marcas de aquecimento, né? E está visível aquilo, e você troca aquele componente, né? Coloca de volta na placa, liga a fonte, conecta a fonte na alimentação e a fonte liga. E você vai lá na saída da fonte e mede as tensões estão lá. Isso não é uma manutenção eletrônica. Entendeu? Não. Você não resolveu o problema. Você resolveu possivelmente parte do problema. Tá? Pode até ser que você tenha resolvido o problema, mas para você dar como diagnóstico realmente final, você vai ter que fazer, a gente falava isso na década de 80, 90, uma bateria de testes, né? Coisa de velho parece, né? Mas não é. Uma bateria de testes com carga, tá? Medindo as tensões de alimentação de saída da sua fonte, né? Inserindo uma carga fantasma ou com resistores, né? Resistores ômicos na saída da sua fonte, fazendo os devidos cálculos de potência, de entrega da etapa de saída dessa fonte. Você precisa fazer isso, entendeu? E o método adequado para fazer isso, o técnico mais antigo, pessoas com experiência, né? A gente costuma fazer testes com carga que cheguem próximo de 30%, já é o suficiente, 30%, 40% do valor da carga final, que vai ser utilizado aquela fonte lá no campo, para o cliente, entendeu? Isso é muito importante. E a partir daí, com a carga conectada lá, primeiro um teste sem carga, depois um teste com uma devida carga, para você avaliar potência de saída. Você pode, se a fonte tiver alguns ajustes ali a serem feitos, né? Você pode executar o ajuste no circuito eletrônico conveniente ali, se houver, né? Tá bom? Essa é uma dica para você aí. Pense sobre isso, né? Análise de circuitos associados com métodos de testes faz o seu trabalho se tornar muito mais profissional, muito mais confiável,
tanto para você que está executando, quanto para a pessoa que está contratando o seu serviço. Beleza? Um grande abraço para você aí. Ótima semana. Gosta de eletrônica? Vem para cá. Grande abraço.